francamente, caiu na estrada e começou a contar a história de pessoas que muitas vezes são famosas nos seus municípios, mas que precisam ficar mais conhecidas no nosso país chamado Pernambuco. E foi justamente para contar uma história que nós viemos parar aqui em Manari. Semana passada nós contamos a história do mestre Manuel Santeiro, lá da cidade de Ibimirim, que nos contou que o mestre que o ensinou se chamava Enoque e morava na cidade de Manari. E a filha do seu Enoque nos encontrou e nos chamou para vir aqui conhecer o pai dela. E foi justamente isso que a gente veio fazer. Então hoje é dia de contar a história do seu Enoque, mais um santeiro de Pernambuco. Vamos com a gente? O meu trabalho é um trabalho simples, todo manual, né? Como você está vendo aqui, eu tenho toda a ferramenta, é serrote, como a gente fala, que não é serra, é serrote, facão. Então, a gente começa o primeiro procedimento desse jeito aqui, né? Começa serrando a peça na posição que é para dividir os detalhes, né? É para dividir mão, dividir a parte do rosto. Como aqui é uma parecida, aí já está dividida a coroa, né? Como diz, o artesanato faz parte disso aqui, né? A parte é trabalho todo manual, que nem no meu caso. O meu trabalho é todo manual. Eu não uso nada de maquinário, de serra de fita, de motosserra. Aí onde começa o nome do santeiro, né? É desenhando uma peça dessa, porque a gente não tem a capacidade, o milagre de fazer um santo, não, né? É mesmo. Mas faz como se diz, a escultura, a semelhança, né? Do santo. Olha, quem me ensinou foi uma senhora por nome de Zefinha Paulino. Foi quem, como diz, criou essa arte em Ibimirim. Foi a dona Zefinha Paulino, não sei se alguém falou o nome dela lá, que é onde ela criou a arte, foi em Ibimirim. Ela formou um grupo com a família dela, filho, esposo dela, já por intermédio de um irmão dela que veio de São Paulo ensinar para ela aí, né? Lá para São Paulo ele aprendeu, veio, incentivou ela. Ela incentivou a família, o esposo dela e começaram a trabalhar. Ela formou um grupo, ela é muito interesseira, inteligente também, né? Então, ela por ser cunhada do meu pai, que meu pai é casado a terceira vez, né? E a minha madrasta, que era irmã dela, foi passear nela, que eu já morava aqui em Manari, que eu sou filho natural aqui de Manari, né? Eu sou filho de Manari, né? Mas eu, toda a vida fui interesseiro, mas criado na roça, que eu fui criado na roça, né? Lutando com roça, com agricultura, lidando com criatório. Mas toda a vida eu fui interesseiro para tudo, né? Aí a minha madrasta foi lá visitar ela e quando chegou falando, diz, olha, a minha irmã está trabalhando lá em Ibimirim, está fazendo uns santos de madeira, está fazendo umas carrancas, inclusive as carrancas é esse estilo aqui, como você está vendo, né? Que eu não sei nem se em Ibimirim hoje tem algum que faça carranca, né? Que eu quando comecei com carranca. Eu hoje gosto mais de carranca do que mesmo Do que do os santo. santos. Porque eu comecei com a carranca, mas também foi pouco tempo. Aí comecei fazendo as peças para ela. Eu procurei ela, e ela achou que era dificuldade para mim, porque eu tinha problema de saúde, né? Eu digo, não, mas esse é que é um serviço bom para mim, que é maneiro, né? Eu vou trabalhar sentado. E deu certo, né? O senhor tinha quantos anos na época? Na época eu tinha 27 anos. Sou em 77, né? Que eu sou do ano de 50. Inclusive eu estou fazendo aniversário hoje. O quê? Estou fazendo aniversário hoje. É verdade. Aí ela me incentivou muito, gostou muito do meu trabalho, do meu interesse também, que tudo vai do interesse e a boa vontade de trabalhar, né? E eu tinha muito, toda a vida tive, que ainda hoje tem, que eu falo que eu quero morrer pegado num pedaço de pau, fazendo um santo, que nem de vez em quando eu falo para a turma aqui, porque eu sou apaixonado por a minha arte. Além daí aprendi,
me apaixonei por a arte, terminei de criar a família. Depois comecei a andar pelo mundo, fui para o Paraná, passei uns anos lá, nunca abandonei a arte, era na agricultura e na arte ao mesmo tempo. Aí quando voltei, não quis ficar mais em Bimirim, porque a minha família toda daqui, eu digo, não, agora eu vou para Manari. Devo muito isso a Zefinha Paulina, apesar dela hoje ser falecida, né? Eu trabalhei para ela 8 anos, com 8 anos ela chegou a falecer. Foi mesmo que eu perdi uma segunda mãe, que eu perdi minha mãe legítima com 12 anos de idade. Foi mesmo que perdeu uma segunda mãe pela ajuda que ela me deu e dava, né? Que me deu até casa para eu morar na época, eu não tinha condições nem de pagar o aluguel. Ela me deu uma casa para eu morar e eu fiquei trabalhando para ela e ela me pagava aquelas peças, né? Mas graças a Deus, para mim, foi muito bom. Porque hoje eu estou na arte e graças a Deus terminei de criar minha família, né? Que quando eu saí de Bimirim, já posso dizer que já saí com a família quase tudo criada, né? E foi sobre essa arte que eu consegui criar meus filhos. E acontece que hoje eu vivo na mesma arte, no mesmo trabalho, com muito orgulho e tenho certeza que não abandono nunca, só com a morte. Porque um dia tem que abandonar, né? Mas enquanto eu puder me bolir, eu não abandono minha arte, sempre falo para a família. Porque é uma arte muito boa, importante para mim, né? Para quem entende o que é arte, que eu sempre falo para meus filhos. E para a história nossa, né? Criei meus filhos, ensinei todos eles, do mais velho ao mais novo, mas hoje nenhum quer seguir a arte, porque a coisa modificou muito, né? Com essa, como diz, hoje é tudo a internet, e a coisa mudou muito, e um quer um emprego, outro quer outro, e não quer seguir o trabalho. Mas o meu prazer é que a família todinha tivesse debaixo dessa área, mas eu aqui, quando eu fiz essa casinha aqui, eu já fiz essa em Paraqui. Já pensando de botar aqui os santos, né? Que eles fossem fazer. Incentivando eles, eu digo, eu vou fazer uma área meia grande, que é para daqui uns dias nós começar a trabalhar no artesanato, e nós começar a viajar para fora, já que aqui é um lugar meio isolado, viajar para fora, para divulgar o trabalho, né? Que hoje aqui eu quase não tenho divulgação, né? Mas já fui muito divulgado, que depois, no tempo da finada Zefinha, eu trabalhava já, tinha umas peças mais ou menos, né? Todo mundo conhecia minhas peças. Só que naquela época eu não vendia com o meu nome, né? Você sabe, tem que ter... É o nome, né? Ela que fundou o trabalho, ela tinha uns empregados que trabalhavam para ela. Então, hoje eu já tenho assim, as peças com o meu nome, que nem depois que ela faleceu, eu peguei trabalhar por conta própria. Eu não conhecia o Recife na época, comecei a andar para Recife por intermédio de um sobrinho dela que trabalhava com ela, muito meu amigo. Já conheci o Recife, que era acostumado a andar mais ela, e nós foi na Casa da Cultura. Aí comecei a andar para Recife, comecei a conhecer mais as coisas, aprender mais coisas, né, que eu não sabia. Né, e por aí foi indo. Arrumei uma freguesia boa na Casa da Cultura. Eu tenho freguês em Olinda, em Boa Viagem. Hoje é porque eu não ando mais, né? Não posso andar mais, que as condições não dá, né? Além da saúde. Não, trabalhando em casa já está bom, né? O importante para mim é trabalhar. Tanto trabalhando, para mim está bom. É verdade. Eu não posso dizer, não, eu tenho que fazer aqui 20 ou 30 peças ou 50 peças, que nem eu fazia de primeiro e viajava para Recife todo mês. Eu fiquei uns 12, 13 anos, não, 16 anos, que eu morei em Bimirim, era viajando para Recife, depois que ela morreu. Aí eu fiquei na linha para Recife, vendendo aqui, vendendo acolá, e me dei muito bem, graças a Deus. E arrumei, depois, começar a divulgar meu trabalho, que depois da morte da finada Zefinha, foi que começou a ter mais divulgação sobre os santeiros de Bimirim. E como foi que o senhor conheceu o doutor Miguel Arraes no meio dessas viagens todas aí que o senhor estava? Olha, o conhecimento do doutor Miguel Arraes é que uma vez chegou em Bimirim uma equipe de repórter, vocês estão, né, jornalista, né? Quando eu pensei que não, eu estava trabalhando em casa, quando eu pensei que não, chegou um carro, pessoal, para entrevistar. Aí tinha uma menina minha, que é a mais velha, quem me ajudava muito. Aí eu trabalhava numa área atrás da casa, né? Aí a menina, quando o pessoal parou, aí eu tinha a identificação assim na frente da casa, tinha a placa, tinha tudo já com o meu nome.
na parede da casa, que eu gostava de divulgar na frente de casa mesmo, né? Aí a menina entrou e disse, pai, vem entrando um pessoal aí, vem filmando a casa e as peças de pai, quer falar com o pai. Aí eu já me assustei um pouco, né? Nunca tinha acontecido aquilo, eu estava até sem camisa, muito calor lá, meio-dia, aí quando eles foram entrando eu fui vestindo a camisa, aí eles, não se preocupe não, nós só queremos que você responda aqui umas perguntas que nós vamos lhe fazer sobre o seu trabalho, como você começou, com quem você aprendeu e tal. Eu disse, tudo bem, se é isso eu vou responder agora. Aí comecei a responder certinho, devagarzinho, meio nervoso, né? Porque o cabo fica nervoso mesmo, né? E sei que respondi o que eles me procuraram sobre o meu trabalho, com quem eu tinha aprendido e tal, de onde eu tinha começado, de onde tinha vindo. E eu contei tudo certinho e deu certo, né? Nessa primeira entrevista, quando saiu a entrevista, no Jornal do Comércio, aí foi no tempo do governo Miguel Arraes. Aí a dona Magdalena Arraes, ela dava apoio aos artesãos do Pernambuco, né? Aí ela viu, aí procurou nós. Aí já mandou uns telegramas para nós, né? Que tem por telegrama, né? Aí nós recebemos em casa, ela pegou o nome de nós lá, pela entrevista e tal, e chamou nós lá. Aí demos uma entrevista com ela, participamos lá de uma reunião, os santeiros de Bimirim. Aí ela prometeu que ia dar apoio a gente, né? Pronto, a partir daquele momento, ela começou a dar apoio a gente e foi muito bom demais, viu? Porque ela ajudou muita gente. Na época do Miguel Arraes, nós tivemos uma ajuda muito grande, que apesar que naquele tempo tudo era devagar. Olha, eu comecei em 77. Quando eu comecei a contar a história, fui intermédio da Finada Zefinha, a minha madrasta que falou para ela que eu era assim, deficiente, trabalhava na roça e tal. E tem a história dela, como se diz, não só eu contando. Hoje eu tenho a história dela num jornal ali, que quando eu dei a primeira entrevista, foi o primeiro nome que eu citei, foi o nome dela, né? Que tinha a Finada Zefinha e tal. E tá ali, tá a fotozinha dela no jornal ali, que saiu a minha entrevista, tá a foto dela de um lado. Tá o esposo dela, que se chama Pedro Moco. Eu acho que é vivo ainda, só que ele foi embora de Bimirim, que o pessoal dele, as filhas dele, foram embora tudo depois disso, né? E tem umas em São Paulo, outras... Parece que tem uma que mora aqui em Serra Talhada, casada, né? E o esposo dela, acho que ainda hoje trabalha com santo também. É Francisco, o nome dele, apelido ele de Chicão. Quando eu comecei a trabalhar, né? Porque eu trabalhava na roça. Com deficiência, andando com um bastão de um lado, uma ferramenta de trabalhar de outra, que quando a Zefinha Paulino me convidou para ir morar lá, para trabalhar no grupo dela, aquilo para mim foi um prazer maior do mundo, né? Foi um prazer maior do mundo que nunca acabou, se nem acaba, porque toda vez que eu falo no nome dela, eu me acho, como se diz, fica até meio... que a gente sente, né? Sim, se emociona quando fala dela, né? Verdade, porque se não fosse ela, hoje eu não estava onde estou, né? Não vou dizer que sou um profissional, mas me considero um artista, né? Sim, né? Me considero um artista. Aí está a minha família todinha, né? Que são artistas, não seguem a arte porque mesmo não querem. Eu já pelejei, não teve jeito. Eu tenho um menino mais novo, que ele já seguiu uma arte com estilo diferente. Ele gosta de fazer mais letreiro, talhar letra. Agora ele faz qualquer tipo de nome, qualquer tipo de desenho, ele faz na madeira. Ele é talhador, né? E então aí começou gostar de carro e hoje é caminhoneiro, tá aí no meio do mundo, né? É casado, mora aqui nessa casinha aqui junto, mas o dele é viajar. O sonho que faz eu realizar é que eu, apesar de eu ser do jeito que eu sou, eu queria ver o meu trabalho mais divulgado, eu ter um apoio, vamos poder ter um apoio do governo hoje, como eu já tive, né? Do governo do estado. Aí eu acredito que era um sonho que eu ia realizar, para terminar de realizar, porque a minha arte é tudo para mim, né? A minha arte é tudo para mim. Então eu queria ainda montar uma escolinha na minha casa, que nem aqui mesmo. Lá na rua não, porque é muito agitado trabalhar na rua com isso aqui. Tem que ser num lugar reservado.
Com o futuro da arte, porque o prazer que eu tinha, que nem eu falo para os meus filhos, era que nem eu já ensinei os filhos, ensinar os netos, eu já tenho neto com 16 anos aqui, que era bom de aprender. Mas hoje eles não querem mais, né? Não interessam muito por arte. Já o filho, um neto ensinava para outro. E ali a arte ia ficando, a arte não morria. Verdade. Ficava na história, que nem tem a história da finada Zefinha Paulino. Ela, como se diz, morreu. Mas a arte dela não se acaba. Por quê? Porque tem muito aluno dela, espalhado por aí, que interessou, né? Que nem eu. Que tem muitos que desistiu. Os alunos dela, muitos desistiram. Tinha um rapaz que era sobrinho legítimo dela, se criou-se mais ela, era o carranqueiro dela. Foi quem me ensinou a fazer as carrancas. Quando eu comecei, foi ele que me deu as primeiras dicas. Ele, incentivado por ela, ele é quem era o carranqueiro. Olha, eu vou ensinar como é que corta madeira, e me ensinou tudo, como é que pegava um pedaço de pau, como é que passava serrote e tal. Digo, tá bom. Devo isso a ele também. Ele hoje é empregado em São Paulo, desistiu da arte. E outros foram desistindo, porque o tempo foi fracando muito também para a arte. Mas eu não desisto, não. Eu procuro procurar outro meio de viver, que nem já procurei, mas a arte do meu lado. Que não precisavam trabalhar de emprego. Os meus meninos, eu sempre digo a eles, vocês nenhum precisava trabalhar, não precisa trabalhar de emprego. Porque a arte que eu tenho, a arte que eles têm. E com a internet hoje, estavam vendendo com a internet hoje, eu sempre falo isso para eles. Então, era uma arte que, se ele tivesse interessado, se caso a gente não achasse um apoio aqui, para ter um apoio, para trabalhar aqui, para montar um... Mas o importante é aqui, que é no meu lugar, né? De trabalhar na agricultura e mexer com criação. Foi o que eu aprendi. Nunca fui numa escola, porque no meu tempo, no lugar que eu fui nascido e criado, não existia escola. Era no interior, como diz, muito longe, que era difícil até ver falar numa professora naquela época. Eu com idade de 8 anos, 10 anos ou 5 anos, que de primeira pessoa só botava um menino para estudar, depois de 8 anos, 10 anos, aqui eu botava uma criança para estudar, não é que nem hoje, né? É verdade. Então, o meu pai nunca botou a gente para estudar. Já os mais novos, umas irmãs mais novas estudaram, mas eu nunca estudei. Aí hoje, mas rapaz, você tem coragem de falar que é analfabeto? Eu digo com todo orgulho. Eu sou analfabeto, agora sou uma pessoa inteligente, que a minha inteligente foi Deus que me deu. E assim como eu achei quem me incentivou, quem me ensinou, eu quero ensinar os outros também. E era o meu prazer hoje, na idade que eu estou, com 71 anos, nem estou completando hoje, graças a Deus. Olha, presente, né? Quem ganhou o presente fui eu. Aí eu queria ter essa oportunidade de eu ver 10 ou 12 crianças, ou até mais, comportados, com um comportamento que desse para aprender arte. Como eu estar ali dando aula. Ó, é assim, é assim, é assim, é assim. Só que para isso a gente não pode fazer sozinho, né? Tem que ter apoio, tem que ter despesa com aquilo, porque vai matéria-prima, que é a madeira, que quando a pessoa está aprendendo, estraga muito a madeira. E hoje está difícil da gente arrumar madeira, né? Porque muita gente não sabe cortar madeira, o cara quando está aprendendo, corta para um lado, corta para outro, quebra, bota a perder, não presta. É como uma pessoa está aprendendo, cara, que é arte, né? Ó, isso aqui ficou perdido, já joga para lá, vou começar outro. Agora que se eu falar para você, não eu querendo ser mais do que os outros, eu nunca perdi um pedaço de madeira. Nunca perdi. Porque a minha memória era para aquilo. O cara dizia, é assim, 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 assim. Eu não estava aqui. É como você me contar um caos hoje. Não sei daqui para frente, mas o caos que eu veio passar, eu com 3 anos de idade, hoje eu conto normal, a mesma coisa. Eu sou antigo ainda. Eu sou uma pessoa que, pela idade que eu estou hoje, eu estou me sentindo uma pessoa com 71 anos, mas eu acredito, e eu falo, e não tenho como não falar não, eu falo com toda segurança. E eu sou uma pessoa assim, que de tudo eu entendo um pouco, e aprendi conversando com as pessoas. Porque na época que eu vivia só no sítio, cuidando de roças, eu comecei a desenrolar mais um pouco, depois que eu passei a trabalhar com essa arte. Por isso que eu agradeço muito, muito, muito. Agradeço a quem me ensinou, né? Eu já citei. Outra, e eu sempre falo que o professor é para ensinar. Agora, em primeiro lugar, o professor bom é o mundo. É verdade.
para a pessoa andar. Que eu sou uma pessoa analfabeta, agora eu sou meio andado no Brasil, sabe? Eu sou meio andado, eu já andei um pouquinho. Então a gente vai conversando com aquelas pessoas que entendem mais do que a gente, depende dos detalhes, depende do assunto, e a gente vai aprendendo naquilo, vai ficando naquilo. Quando a pessoa, isso aqui eu já sei. Que eu já vi o fulano falar isso, já vi um professor falar isso, eu já vi. E isso eu já conversei, é com político, juiz de direito, delegado, todo esse tipo de gente eu já conversei, né? Agora, do meu jeito, que eu já tive em sala de juiz de direito, para conversar, para dar uma palavra por outras pessoas, e eu chegar e falar, pedir para o juiz dizer, doutor, se eu errar alguma palavra, o senhor me corrija, que eu sou analfabeto. E tenho todo o prazer de falar isso, porque se eu errar, já sabe que é porque eu sou analfabeto, né? Se a pessoa é analfabeto, não é como um doutor, como um advogado, né? Um juiz de direito. Tem tanta gente por aí que tem uns diplomas e não serve de nada, né? Com certeza. E com todo esse pessoal eu já conversei. Rouba, que pinta e bota, não serve de nada os diplomas. Teve um ano aí que eu não lembro em quem ano foi, eu tive conversando com o deputado Zé Auro, do Recife, do Recife, deputado Zé Auro. Que eles vieram aqui em uma reunião no Poço da Cruz e exigiram os artesãos se apresentar. Nós fomos para o Poço da Cruz, lá no hotel lá. E na hora lá começou a chegar aquele pessoal do Recife, um pessoal do DENOC. E começaram a conversar, e o deputado Zé Auro chegou se sentar numa mesa, mas nós assim. E pegou conversar com a gente, os artesãos do Bimirim, ele exigiu ver tudo, né? E nós se sentamos ali, naquela mesa, e pegamos conversar. E eu comecei a explicar para ele, né? Como é que era analfabeto e tal e tal. Aí ele falou, diz, você é o analfabeto mais inteligente. Ele mesmo falou para mim. Digo, porque o que eu sei eu falo, né? É uma coisa que eu não sei para contar. Não, eu só conto aquilo que eu sei. Eu só falo o que eu sei que eu posso falar e me garantir, né? Não é isso mesmo? Isso aí, para mim, eu fui criada assim, tem que ser assim, né? Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Enoque! Deus abençoe, muita saúde, muita paz no coração.